Olá, nós hoje vamos trabalhar o conceito de tabelas dinâmicas no Excel. No final desta pequena apresentação, será capaz de criar tabelas e gráficos dinâmicos. O Excel permite, de uma forma muito simples, efetuar diferentes tipos de análise de dados. Esta análise pode ser realizada através da visualização das relações entre os dados, da sua reorganização e a aplicação de cálculos adicionais. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma tabela dinâmica. Porquê que é dinâmica? Porque eu posso selecionar qual a informação que eu pretendo visualizar a cada momento. Posso agrupar neste caso, por exemplo, artigos a encomendar. Posso agrupar por categoria. Depois posso saber totais. Ou então eu quero saber o número de vendedores da Zona Norte. Quero saber qual é o máximo das vendas da Zona Norte de um determinado produto. Vamos ver como é que funciona. Uma forma de resolver este problema é através do uso das tabelas dinâmicas. Este tipo de tabelas é muito utilizado para construir mapas, tais como listas de artigos, por situação, por região, por vendedor, etc. Podem ainda efetuar-se por diferentes cálculos, incluindo-os nas tabelas dinâmicas. Por exemplo, o total de artigos vendidos por região, ou a média dos preços praticados por vendedor, por categoria, etc. São chamadas dinâmicas porque qualquer alteração nos dados de origem permite uma atualização quase imediata da nova tabela. Além disso, facilita a alteração para obter novos cruzamentos de informação. Como é que nós criamos então uma tabela dinâmica? Nós partimos de uma tabela base e criamos uma segunda tabela em que os dados que visualizamos da tabela base são escolhidos de forma dinâmica. Portanto, com o objetivo de criar uma tabela dinâmica, nós começamos por selecionar os dados e escolhemos a opção Inserir tabela dinâmica. Quando nós introduzimos a opção de inserir uma tabela dinâmica, surge a possibilidade de confirmar quais os dados base que servirão de suporte à criação da tabela dinâmica. Portanto, selecionamos a nossa tabela e depois temos aqui, por exemplo, neste caso está aqui do lado direito, temos todos os campos da nossa tabela base, mas nenhum ainda está na tabela dinâmica. Eu vou arrastar o campo que eu pretendo, que vai servir o campo de linha, campo de coluna ou do próprio valor, de acordo com a relação que eu introduzir nestas áreas em baixo. Por exemplo, o que é que eu estou aqui a dizer? Estou a dizer que dos dados que eu selecionei, eu vou visualizar apenas alguns. Neste caso, a descrição, a quantidade. Se eu colocar rótulo de linha, que significa que a descrição e o código do artigo vão aparecer em cada uma destas linhas. A descrição da categoria e o código do artigo. Portanto, a categoria caixa de arrumação tem o código do artigo, tem estes 3 artigos. Para a categoria pastas e arquivos, tem estes artigos. Para separadores, tem estes. E o que é que eu estou a fazer? Estou a totalizar o que é que eu vou colocar onde tem o sinal de somatório. Portanto, nesta área, o que vai aparecer em cada linha, no sinal de somatório, é as contas. O que é que eu vou fazer com os valores? Neste caso, eu estou a somar a quantidade. Estou a somar a quantidade, este valor é a soma destes. E aqui é a soma. Se eu colocasse aqui no rótulo da coluna, eram os valores que estavam em coluna. Ainda posso aplicar filtros. Portanto, neste caso, o que é que eu tenho? Tenho a descrição da categoria, o código da categoria e a soma das quantidades. Portanto, vamos ver como é que funcionam então as tabelas dinâmicas. Eu tenho que ter sempre uma base de dados, portanto, são um conjunto de dados que vão suportar a criação da tabela dinâmica. Portanto, o que é que eu vou querer? Eu vou querer visualizar estes dados, neste caso, mas de uma forma dinâmica, só visualizar os campos que pretendo e cruzar com diferentes tipos de informação e formas de visualização. Portanto, eu seleciono os dados de base, escolho Inserir tabela dinâmica. Surge automaticamente os dados selecionados, vou criar numa nova folha de cálculo e, portanto, eu tenho aqui uma nova folha, a tabela dinâmica está vazia, mas eu tenho aqui todos os campos da tabela base que eu posso selecionar. Eu tenho, por exemplo, país, e ele apresenta nas linhas todos os países que eu tenho na minha tabela, e agora vou pôr, por exemplo, vendedor.
eu tenho para cada país o vendedor. Estou a apresentar tudo em linha, mas posso passar para coluna. Ou seja, eu tenho em linhas os países, em colunas tenho o nome dos vendedores. E, por exemplo, vou colocar agora aqui o valor, em que eu sei qual foi a soma do valor de cada vendedor por país. E eu podia chegar aqui, selecionar na definição do campo do valor, podia escolher o contar, a média, o máximo, o mínimo, etc. Posso ainda filtrar, por exemplo, posso colocar a soma aqui, a data nos filtros e posso, por exemplo, filtrar por uma determinada data. Tinha só que formatar a data. Portanto, eu posso retirar os campos a qualquer momento, basta colocá-los ali ou retirar aqui o visto. Se quiser passar, por exemplo, para um gráfico, só tenho que aceder onde diz gráfico dinâmico. Escolho um gráfico, surge o gráfico dinâmico desta tabela e eu posso, como é dinâmico, e esta é a grande vantagem, eu posso manipular e ter diferentes visualizações dos mesmos dados a qualquer momento. Por exemplo, não quero todos os vendedores, só quero saber quais foram as vendas do vendedor Bento. Então, eu sei que o Bento só vendeu para os Estados Unidos e para a Espanha, nestas quantidades. As tabelas dinâmicas podem ser alteradas depois de construídas. Se selecionar a caixa de listagem de descrição da categoria, pode optar por visualizar apenas algumas categorias. Portanto, vamos aplicar filtros. Para esse desafio, ativo unicamente a caixa de verificação correspondente à pasta e arquivo. Portanto, o que é que nós temos? Quando nós selecionamos, eu posso carregar aqui neste botão, em cada categoria, e dizer que só quero uma determinada categoria. Eu vou escolhendo ou seleciono todos ou seleciono só alguns, experimentando de forma muito dinâmica. Agora podemos alterar, por exemplo, para apresentar as percentagens. Então, como é que vamos fazer? Imagine que é o gestor de uma empresa e que tem de efetuar a previsão do estoque mínimo necessário para o novo artigo denominado separador transparente, que é o código 303, a ser oferecido na compra do conjunto de separadores plásticos 5 cores, com código 301. Esta promoção oferece 2 unidades de novo produto por cada encomenda. Como é que podemos fazer? Portanto, pretende-se determinar o número de unidades mínimas necessárias em estoque para promover o artigo separador plástico 5 cores, com a oferta de 2 separadores transparentes. É, portanto, necessário ter em estoque o dobro da quantidade dos separadores de plástico 5 cores. Para começar, crie uma folha de cálculo, uma tabela dinâmica que apresente o estoque mínimo necessário de cada artigo. Ou seja, baseado na tabela base, vamos criar uma tabela dinâmica apenas com a informação dos artigos e do estoque mínimo. Nas versões anteriores do Excel 2010, sempre que se iniciava a criação de uma nova tabela dinâmica, com base em informação que já serviu de suporte para uma outra tabela, o Excel interrogava se pretendia manter a utilização daqueles dados. Se respondêssemos negativamente, iríamos criar um novo relatório totalmente independente. Portanto, para criar esta tabela dinâmica aqui proposta, utilizo o campo artigo e estoque mínimo para a linha e para a área dos dados, respectivamente. Deverá obter um resultado semelhante ao que se mostra a seguir, com exceção do novo artigo. Portanto, tínhamos todos estes artigos, que é isso que deve ter, e o separador transparente, ainda não temos este artigo, que é o que vamos construir agora. Se tudo correr bem, vai obter, no final deste exercício, uma tabela parecida com esta. Portanto, vamos só atribuir o nome separador transparente para o novo item e introduzir uma fórmula em conformidade com esta figura. Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Temos que, com o botão direito do rato sobre um item, escolher inserir um novo item, damos um nome, o separador transparente, e esse separador transparente vai ser igual aqui ao dobro da quantidade de separador de plástico 5 cores. Esta expressão de cálculo determina o estoque mínimo para o novo artigo, que corresponde então ao dobro do estoque mínimo do artigo separadores plásticos 5 cores. Para eliminar um item calculado, deverá voltar a aceder a esta caixa de diálogo de inserção de novos itens calculados, selecionar aquele que pretende, que devia estar aqui onde diz os campos, e depois pressionar o botão eliminar.
Vamos agora falar de gráficos dinâmicos. Um gráfico dinâmico segue a mesma estrutura de uma tabela dinâmica. Portanto, para fazer um gráfico deve seguir exatamente os mesmos procedimentos para a criação de uma tabela ou de um gráfico. Por exemplo, utilizo os campos artigo, vemos aqui artigo no campo do eixo, nas linhas, e a descrição para o campo das colunas. Depois vamos somar as quantidades em estoque no campo dos valores. E nós podemos alterar simplesmente pressionando no botão que se encontra na barra superior para alterar o botão para tabela para gráfico. E depois podemos formatar o gráfico normalmente como se um gráfico estático tratasse. Podemos mudar o tipo de gráfico que se apresenta. Portanto, aqui um outro desafio. Sugiro que crie uma tabela dinâmica que apresente o estoque real dos artigos por categoria. Definir 2 agrupamentos pelo nível de procura, sabendo que o artigo mais procurado são 101, 201, 301 e 401. Esta aplicação de níveis de dados permite, de uma forma rápida, visualizar ou ocultar diferentes grupos de informação. Quando está na presença de um grande número de grupos, poderá ser especialmente benéfico agregá-los em diferentes níveis. Posteriormente, é possível escolher quais destes níveis estarão visíveis. Posso incluir ainda subtotais em determinadas, por exemplo, neste caso, determinadas quantidades de artigos. E fica agora aqui o desafio. Crie no Excel este fecheiro para registrar as vendas efetuadas por cada comercial de um produto, cujo preço de venda é de 550 €. E depois a sugestão fica para a resolução deste pequeno exercício, utilizando as tabelas dinâmicas.